Paz e alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Quem são os falsos profetas? Jesus hoje no Evangelho vai nos ensinar sobre isso. Será que em algum momento da minha vida eu fui um falso profeta ou estou sendo um falso profeta? De quem Jesus está falando afinal? Vamos então acolher a mensagem do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 7, versículos de 15 até o versículo 20. Abramos o coração para acolher a mensagem do Evangelho de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa teu comentário, curte e ajuda a plataforma a enviar esse vídeo para mais e mais pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nenhuma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus já deixa bem claro que não é tão difícil assim identificar um falso profeta, porque dá para identificar pelos frutos, pelas obras, pelas suas ações. É possível identificar um falso profeta. É certo que muitos se disfarçam em peles de ovelha, mas são lobos ferozes, como Jesus também nos diz no Evangelho. Mas dá para perceber, com o tempo nós percebemos. E nós podemos fazer também um exame de consciência. Será que eu não estou sendo um falso profeta? Será que eu não estou tendo essa atitude? Aqui no contexto, nós podemos ter duas possibilidades de falsos profetas. Os fariseus, Jesus identificava eles por causa da hipocrisia deles. Eram pessoas que estavam ali aparentemente querendo o bem das pessoas, que eles cumprissem a lei, mas eles não conseguiam cumprir a lei e colocavam pesados fardos sobre os outros. E eram pessoas muitas vezes de vida dupla. E aí por dentro uma coisa, por fora outra. Ou seja, não tinha coerência nas palavras e nas ações. Isso é uma característica de um falso profeta. Pessoas que eram para ser ovelhas, membros do povo de Deus, guiados pelo pastor que é Jesus, mas muitas vezes eram como ferozes lobos que faziam atrocidades com as pessoas, que excluíam as pessoas. Mas também nas primeiras comunidades cristãs poderia ter pessoas também falsas que se comportavam na frente dos outros como ovelhas mansas, mas por trás denegrindo a imagem dos outros, falando mal. Por exemplo, o fofoqueiro é um falso profeta. Porque o fofoqueiro, ele fala na frente das pessoas, ele conversa com as pessoas, muitas vezes aparentemente bonzinho, todo mundo amigável, tudo certinho, mas por trás está apunhalando as pessoas, falando mal. Isso é um falso profeta. Alguém que se apresenta como ovelha ali no meio das pessoas, mansa, todo mundo se acertando direitinho, mas por trás está denegrindo a imagem do outro, está destruindo a imagem do outro, falando mal, fazendo críticas, não diretamente para a pessoa, mas fazendo críticas a outras pessoas. E isso é falso profeta, isso é característica de um falso profeta. É preciso estar atento. Jesus diz para tomar cuidado com esse tipo de gente. Cuidado com os falsos profetas, ele vai dizer, guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm disfarçados de ovelhas. Falso profeta é aquele que não entendeu sua missão. Jesus, quando enviou os discípulos, os 72 discípulos, 2 a 2, no seu projeto de evangelização, ele disse, ide como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, era para ir com uma característica de ovelha. A ovelha é mansa. A ovelha não é que nem o lobo é feroz, o lobo quer estraçalhar, o lobo quer matar, o lobo quer o mal. A ovelha não, a ovelha é mansa. Então muitas vezes nós invertemos as coisas, isso é ser falso profeta, é querer ter a postura de lobo, a postura daquele que ataca.
E a ovelha não é aquela que ataca, a ovelha é aquela que suporta os ataques. A ovelha é aquela mansa que muitas vezes vai para o matadouro em silêncio e mansa, e ela suporta, como Jesus fez. O falso profeta, ele não consegue ter esta mansidão. O falso profeta quer revidar, o falso profeta quer atacar, o falso profeta não sabe se calar, ele quer falar, ele quer partir para o embate. Isso é característica do lobo. E aqui o texto é bem claro, que nós devemos nos guardar dos falsos profetas, porque são como lobos vestidos com peles de ovelhas. Então temos que ter cuidado com os profetas. E nós precisamos ter cuidado para não ser o lobo. Nós somos chamados a ser ovelhas no meio dos lobos. E a ovelha não ataca, a ovelha é mansa. Nós não nascemos para o ataque, nós não nascemos para isso, nós nascemos para testemunhar o amor de Cristo, o perdão. Nós nascemos para pagar o mal com o bem, não pagar o mal com o mal. Nós nascemos para isso. Nós não somos lobos, nós não somos falsos profetas. Nós devemos ser sinais no mundo do verdadeiro profeta, que é Jesus, com os seus frutos. Nós somos árvore boa, você é uma árvore boa. Escute isso, você não pode ser uma árvore má. É uma árvore boa que dá bons frutos, bons resultados, obras de amor, de caridade. Você consegue perdoar, você consegue calar, você consegue ser manso. Você pode fazer essa escolha de ser ovelha e não ser lobo. Você pode fazer a escolha de ser um profeta, uma profetisa verdadeiro e não ser um falso profeta. Você pode fazer essa escolha, nós podemos, diariamente, porque em alguns momentos nós podemos nos comportar como falsos profetas. Na frente das pessoas, não falamos nada, ficamos calados ali, mas por trás. Às vezes a gente ouve uma coisa, não fala, não conversa com o irmão, não chega para resolver as coisas, espera um mês, o dia da reunião da comunidade para falar, para expor a vida da pessoa na frente de todo mundo, para externar sua raiva, seu ódio. Isso é ser falso profeta. Isso é ser lobo vestido com pele de ovelha, porque não resolve as coisas logo. Resolve, conversa, chega, ao invés de ficar falando mal por trás. Então não sejamos falsos profetas, e nós podemos ser profetas verdadeiros, que falam em nome de Deus, que colocam a palavra de Deus, que as ações são movidas sempre pela palavra e os ensinamentos de Jesus. Somos profetas verdadeiros, somos árvores boas. Vamos então fazer jus a isso. Sejamos cristãos autênticos, a exemplo de Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.